Injúria racial. Nova lei equipara o crime de injúria racial ao crime de racismo. A nova lei, que foi sancionada no último dia 11 de janeiro, além de regulamentar o entendimento já firmado pelo Supremo Tribunal Federal, aumentou as penas para a injúria racial, trouxe novas consequências que permitem um aumento de pena e também criou novos tipos penais. Esse é o tema do Minuto Penal de hoje. Não saia daí. Muito bem, meus amigos. No último dia 11 de janeiro, o presidente Lula sancionou a Lei 14.532 de 2023, que equipara o crime de injúria racial ao crime de racismo, que é inafiançável e imprescritível segundo a Constituição Federal. A pena para a injúria racial, que era de 1 a 3 anos, passou a ser de 2 a 5 anos de reclusão. E a pena será aumentada de metade se o crime for praticado por 2 ou mais pessoas, assim como a lei prevê também um aumento de 1/3 à metade quando a injúria for praticada por funcionário público. A nova lei também criou a injúria racial coletiva. Isso é de extrema importância. A injúria racial coletiva se dá quando o crime de injúria racial for praticado em eventos esportivos ou culturais destinados ao público, como, por exemplo, estádios de futebol, shows, teatro, ainda que se tenha show humorístico, prevendo, além da pena de 2 a 5 anos de reclusão, também a proibição de frequência por 3 anos a esses locais, a quem praticar o crime de injúria racial. A nova lei insere a injúria racial na lei do racismo, que é a Lei 7.716 de 89. Essa nova legislação ela está em conformidade justamente com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que já havia firmado o entendimento de equiparar a injúria racial ao crime de racismo. À época, os ministros entenderam dessa forma que o crime de racismo, ou melhor, que o crime de injúria racial é espécie do gênero de racismo, por isso deve ser equiparado ao racismo e por isso passou a ser inafiançável e imprescritível, conforme determina o artigo 5º, inciso 42 da Constituição Federal. Então esse entendimento o Supremo já tinha. A lei veio justamente regulamentar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, amparado na Constituição Federal. E nós já falamos aqui em vídeo anterior sobre a diferença entre a injúria racial e o racismo. Mas vale lembrar novamente. Gente, a injúria racial é a ofensa a alguém determinado, em razão da raça, da cor, da etnia ou da origem. Por exemplo, chamar alguém de macaco ou jogar uma banana num jogador de futebol, como já aconteceu diversas vezes em estádios da Europa. Já o racismo se configura quando essa discriminação sai da esfera individual e atinge toda uma coletividade, como, por exemplo, impedir que uma pessoa negra assuma uma função ou entre em um determinado local em razão da sua cor de pele. Isso é racismo. Entenderam a diferença entre injúria racial e racismo? Agora, ambos são equiparados e ambos estão sujeitos à regra constitucional, ou seja, são inafiançáveis e imprescritíveis. E também a nova lei trouxe incrementos com novas penas, penas mais rigorosas, causas de aumento de pena que não eram previstas e tipos penais novos. Esse foi mais um Minuto Penal. Espero que tenham gostado. Até breve.